Olá, boas-vindas à terceira aula de Cupcake da Si para iniciantes. Antes de te passar a nova receita, a próxima receita, eu gostaria apenas de ressaltar o quanto é importante você começar o seu negócio em casa com o que você tem. Não se preocupe em comprar batedeiras modernas, utensílios específicos. Vá fazendo com o que você já tem em casa. Não precisa investir alto no seu negócio no começo. Vá fazendo seus cupcakes, vá conquistando a sua clientela com o sabor. Invista sim na qualidade do seu ingrediente. Você conquista a sua clientela com esse retorno, aí sim você começa a investir em novos equipamentos mais específicos, ok? Mas não desista por causa disso. Comece com o que você já tem. Bom, e nesta receita eu vou te passar um outro cupcake que também vende bastante e ele é um pouco mais suave que o anterior, onde eu te passei o bolo de chocolate, recheio de brigadeiro, cobertura de ganache, ideal para chocolatras. Este é um pouco mais suave. Nós vamos fazer o bolo de baunilha, o recheio vai ser de baba de moça e a cobertura vai ser de merengue suíço, certo? Vamos lá? Vamos anotar então a receita, eu vou te passar, já tenho tudo medido, já tudo separadinho aqui, como você também deve fazer, e eu vou te passar a receita, ok? Vamos lá. Para essa receita você vai precisar, novamente, de uma batedeira ou de um batedor manual, você vai precisar do batedor de arame. A receita é com manteiga. Eu sei que normalmente quando é receita com manteiga é bom usar o batedor de leque, mas como vai pouca manteiga e eu quero que o bolo fique bastante aerado, para ficar bastante fofinho, então o ideal é usar o batedor de arame, ok? Uma peneira para os ingredientes secos, uma colher de sorvete ou a colher que você tiver para a gente colocar a massa nas forminhas, espátulas, a assadeira de cupcake, com os pelotines. Essa receita faz mais ou menos 12 cupcakes de tamanho tradicional. Agora vamos então aos ingredientes. Você vai precisar de 1,5 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de chá de manteiga sem sal em temperatura ambiente, o que também equivale a 1/3 de tablete, 3/4 de xícara de açúcar, 3 ovos, meia xícara de leite, temperatura ambiente, 1/4 de xícara de açúcar de baunilha, uma colher de sobremesa de fermento em pó. Bom, vamos começar então. Primeiro, lembre-se que nós devemos sempre peneirar os ingredientes secos. Vamos peneirar o açúcar e já colocar na batedeira. O açúcar, a manteiga, e os ovos. Lembrando sempre, quebrar um de cada vez e colocar na batedeira. Caso tenha algum ovo que não esteja bom, nós não vamos misturar com os outros ingredientes. E vamos bater até ficar uma mistura homogênea, cremosa e branquinha. Agora nós vamos peneirar os ingredientes secos, que é a farinha e o açúcar de baunilha. Você também pode substituir por meia fava de baunilha. Agora nós vamos alternar a farinha e o leite, adicionando já a essa massa batida. Vamos deixar batendo no nível 1 e adicionando os ingredientes secos, alternando com o leite.
Lembrando que é importante sempre limpar as laterais para que a massa fique toda ela bem misturada e bem batida. Vamos bater mais um pouco. Não é necessário bater muito, é só para deixar realmente a massa homogênea. Aí por último vamos misturar então o fermento. E o fermento não se bate. A gente tira o batedor. E mistura delicadamente o fermento à massa. Prontinha, agora é só colocar nas forminhas. Como este cupcake também vai ser decorado com o mesmo formato twist que eu fiz com o ganache no bolo de chocolate, desse aqui vai ser de merengue. Então não tem problema que ele fique um pouquinho mais alto. Então nós vamos encher até 1/3 da forminha, ou seja, 2 colheres dessa de sorvete de massa em cada forminha. Se nós fôssemos fazer ele coberto com pasta americana, tampinha, seria o ideal ele ficar um pouco mais plano, um pouco mais no mesmo nível da forminha. Aí vai um pouquinho menos de massa, mas isso você vai aprender na próxima aula. Mais uma vez lembrando, o forno já deve estar pré-aquecendo. Ligue 10 minutos antes para que ele vá pré-aquecendo. Como este cupcake será assado em 180 graus, você já pode ligar o seu forno em 220 ou no máximo que ele for, porque quando formos abrir a tampa do forno, ele sempre dá uma esfriadinha. Então, depois que você coloca a forma, aí sim você baixa novamente a temperatura. Agora vamos levar ao forno. Prontinhos. Agora nós vamos deixar esfriar os cupcakes em uma grade, para que eles possam, como eu falei no bolo de chocolate, para que eles possam esfriar por completo, para que o ar passe por baixo do cupcake e também para que a forminha não fique úmida e não fique mole, porque ela pode suar ficando assim na forma, ok? Então vamos tirá-la com cuidado, porque estão quentes, e deixar esfriar na grade. Agora nós vamos preparar o recheio do cupcake de baunilha. Vamos fazer baba de moça. Você vai precisar de uma lata ou uma caixinha de leite condensado, 3 gemas e uma garrafinha de leite de coco. Evite usar o light, eu aconselho a usar o tradicional. Você vai misturar tudo isso na panela e vai levar ao fogo baixo. Ele vai cozinhar de 5 a 8 minutos, ou dependendo, é claro, do seu fogão. O importante é que ele comece a ferver e desgrudar um pouquinho da panela. E aí você deixa esfriar, ok? Vamos colocar na panela e vamos levar ao fogo então. A nossa baba de moça já está pronta, já esfriou. E agora nós vamos colocar então na manga
para depois rechearmos. Vou fazer novamente, colocar os saquinhos de confeitar assim numa canequinha ou numa jarrinha, fica mais fácil e aí você não faz sujeira. Prontinho. Agora nós vamos rechear os nossos cupcakes. Vamos tirar o miolo. Dessa vez nós não vamos fazer o recheio e a cobertura antes de preparar o cupcake. Por quê? Dessa vez nós vamos cobrir com o merengue suíço. E o merengue suíço ele tem que ser batido e em seguida já utilizado. Ao contrário da aula anterior, que nós usamos a ganache, que precisava ficar um pouquinho na geladeira. Então, dessa vez a gente vai deixar ele prontinho, recheado, só esperando a decoração. Prontinho, agora nós vamos fazer a cobertura. Os nossos cupcakes já estão prontinhos e recheados e agora nós vamos fazer a cobertura de merengue suíço. Para essa cobertura você vai precisar do bowl da batedeira ou você pode utilizar um prato de vidro, uma travessa, um bowl de vidro, tá? Mas não pode ser de plástico. Merengue você nunca faz no plástico, sempre ou no metal, no inox ou no vidro. Então você vai precisar de um bowl que possa ir ao fogo, porque nós vamos levá-lo em banho-maria. Importante lembrar também que, por exemplo, eu vou encher de água essa caneca, que é onde cabe direitinho o meu bowl. A água não pode encostar no bowl, a água pode vir no máximo até aqui mais ou menos, ok? Então a água nunca pode encostar no bowl. O vapor que cresce, que sobe dali, é que vai esquentar o bowl. Tá? Então você vai precisar de uma caneca que caiba o seu bowl de vidro ou de inox. Você vai utilizar o batedor de arame na sua batedeira. Vai precisar de um fouet, porque enquanto ele estiver lá em banho-maria, você vai ter que ficar mexendo o tempo todo. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 6 claras. Vai precisar de 400 gramas de açúcar. E você vai precisar também de meia colher de chá de cremor de tártaro ou ainda suco de meio limão. Vamos colocar tudo no nosso bowl. Lembrando que esse bowl não tem nenhum traço de gordura, ele foi escaldado com água quente. O açúcar. E já vamos colocar também o cremor. Vamos levar então ao fogo em banho-maria, mexendo sempre com o nosso fouet. Vamos lá. Leve ao fogo e em torno de 10 minutos, normalmente, ele já está pronto. Você tem que cuidar para ele não passar do ponto, porque senão ele cozinha a clara e nós não queremos isso. E outra forma de ver se também o ponto está certo é você sentir com os dedos se o açúcar já está todo dissolvido. Aí ele já está pronto para ir para a batedeira. Pronto, todo o nosso açúcar já foi dissolvido. Enquanto ele ainda está quente, ele vem para a batedeira rapidamente e vamos bater, aumentar a velocidade e deixar ele chegar no ponto que a gente quer.
Prontinho, nosso merengue já está frio, já foi batido. Esse tipo de merengue ele pode ser colorido, só que sempre utilize o corante em gel para não mudar a textura do merengue. O corante líquido ele pode fazer o seu merengue ficar um pouco mais mole, então procure usar sempre o corante em gel. E bote pouquinho e vá aumentando a quantidade de corante até chegar ao ponto que você deseja, não coloque muito de uma vez só. Este eu vou deixar branquinho. Agora nós vamos preparar a nossa manga para confeitar. Vamos utilizar dessa vez o adaptador, porque eu quero mostrar a utilização de 2 bicos de confeitar. Vamos colocar então o adaptador para poder trocar o bico, senão nós teríamos que encher 2 mangas. Se você escolher utilizar esses wrappers para decorar os cupcakes, eu aconselho sempre a colocar o wrapper primeiro e depois confeitar, dessa forma. Porque se você já decorou e jogar ele aqui dentro, você pode esbarrar na confeitagem, então é melhor colocar primeiro no wrapper, ok? Deixando sempre na vertical, bem retinho, de fora para dentro, dando 3 voltinhas, na última você dá uma puxada, ok? E vamos utilizar agora o bico perlê. Por isso que é bom o adaptador, ó, você tira só essa parte e troca o bico. Assim você pode fazer vários tipos de confeitagem nos seus doces com a mesma manga. Esse tipo de trabalho que eu vou fazer agora é o tipo que eu chamo de vulcãozinho. Eu gosto muito porque ele é diferente, ele foge um pouco do tradicional. Você começa também com o bico perlê, você começa no centro, vai fazendo a voltinha e termina por fora, dessa forma. Prontinho. Aí você pode jogar os seus confeitos, enfim, como achar melhor, tá bom? Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula.